Começou lá no Supremo Tribunal Federal a sessão de abertura do ano do Judiciário. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, falando nesse momento, a gente acompanha ao vivo. Faço, prezados colegas, cumprimento todos os meus colegas ministros desse tribunal, começando pelo ministro decano Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e, em breve, vejo aqui na plateia o ministro Flávio Dino. Nesse momento, o senador Flávio Dino. Prezados colegas, na vida é preciso ritos e esse é um rito tradicional de abertura do ano judiciário. E nós temos defendido, e vou falar em brevemente, um pacto de linguagem simples e, presidente, também uma revolução da brevidade, que é o mundo jurídico ser um pouco mais objetivo do que tradicionalmente tem sido. Nós temos alguns projetos e algumas realizações que eu gostaria de registrar, em alguma medida celebrar. Hoje foi publicado o edital do primeiro Exame Nacional de Magistratura, um projeto importante tocado pelo Conselho Nacional de Justiça, que vai, de certa forma, simplificar os concursos para juiz, já realizando uma prova anterior e unificando o conhecimento médio nacionalmente que se demanda de um juiz e, portanto, queria cumprimentar o nosso diretor da Infam, ministro Mauro Campbell Marques, que, com grande celeridade, conseguiu implantar o Exame Nacional e hoje publicar o edital. Cumprimento também as duas desembargadoras que muito especialmente trabalharam nesse projeto, desembargadora Andréa Esmeraldo e Carmen Silvia Arruda. Nós temos também trabalhado imensamente na busca de mais eficiência para o poder judiciário e foram mapeados os dois grandes gargalos do judiciário no Brasil, os dois grandes fatores de congestionamento, que são a execução fiscal e as ações previdenciárias contra o INSS. E temos trabalhado intensamente para superar esses dois gargalos em parcerias com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com diferentes procuradorias do Estado e procuradorias municipais e baseados em uma decisão muito importante relatada pela ministra Carmen Lúcia e votada aqui em plenário no final do exercício passado. Nós estamos otimizando os processos de execução fiscal com antecedência de protesto e de providências que vão desjudicializar a vida e aprimorar a arrecadação. Também gostaria de registrar, porque considero muito importante para a maneira como penso a vida, e tenho certeza que também a primeira-dama, nós estamos implantando o modelo de promoção por merecimento por paridade. E, portanto, em todos os tribunais brasileiros, a promoção tem que, no mínimo, alternar. E, portanto, se um cavalheiro tiver sido promovido, a vaga seguinte por merecimento tem que ser de uma mulher. Isto foi aprovado. Com o meu apoio, foi aprovado no último dia da gestão da ministra Rosa Weber e nós estamos agora fazendo a implantação e também as convocações de juízes para os tribunais têm que ser igualmente paritárias. Ainda estamos instituindo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, um grande programa de bolsas para candidatos negros à magistratura. E, portanto, sobretudo depois do Exame Nacional, nós vamos selecionar a maior quantidade possível de candidatos negros e arrecadar dinheiro na iniciativa privada e financiar bolsas de 2 anos, de R$3 mil por mês, para que essas pessoas possam se dedicar ao concurso e efetivamente preencherem as vagas e mudar a demografia do Poder Judiciário no Brasil, fazendo com que ela corresponda melhor à sociedade brasileira. E no plano da inovação temos utilizado a inteligência artificial, eu mesmo tenho estudado muito esse tema e temos o primeiro projeto piloto que nós lançamos e tivemos
mais de 30 empresas que compareceram para apresentar propostas. A primeira proposta, presidente, é um programa capaz de resumir os processos que chegam aos tribunais superiores. Chegam com 20 volumes, às vezes 30 volumes, e, portanto, um programa sempre sob supervisão judicial, mas que seja capaz de já apresentar para o relator um resumo do fato relevante, da decisão de primeiro grau, da decisão de segundo grau e das razões de recurso. Isso abreviará imensamente o tempo que cada juiz tem que gastar no estudo do processo. A nossa secretária de TI está elaborando o relatório com os 30 projetos, ou mais de 30, para que nós possamos selecionar. A ideia é fazer uma fase de teste com os mais bem qualificados e depois fazermos a contratação. Isso no tocante à tentativa de aumentar a eficiência do Poder Judiciário. Do ponto de vista da comunicação, que é um outro eixo importante, uma melhor comunicação do Judiciário com a sociedade, e muitas vezes não nos entendem, nós estamos celebrando com todos os tribunais o Pacto da Linguagem Simples e procurar fazer com que o mundo jurídico, presidente Rodrigo Pacheco, presidente Lula, seja um mundo menos hermético, em que a linguagem muitas vezes funciona como um instrumento de poder e de exclusão de quem não tem acesso àquela chave de conhecimento. A regra básica é falar com sujeito, verbo, predicado e, sempre que possível, nessa ordem, e não utilizando as palavras mais complexas quando isso seja desnecessário. Nós aqui criamos, depois de todos os julgamentos presenciais, uma informação à sociedade, que é um documento de página e meia, com uma explicação simples do que foi decidido, e agora estamos lançando um projeto importante de padronização das ementas, porque para trabalharmos com inteligência artificial e num sistema de precedentes, é preciso que haja um mínimo de padrão de homogeneidade nas ementas, e nós estamos trabalhando nesse aspecto. Passando para o campo da sustentabilidade, nós estamos empenhados, prezados colegas, espero não ter queixa nem ranger de dentes, em abolir as garrafas plásticas aqui no Supremo Tribunal Federal. Celebramos há poucos dias atrás um convênio, um acordo de cooperação técnica com o Exército para dar consultoria para construirmos uma usina solar de abastecimento da energia necessária aqui no Supremo Tribunal Federal. E estamos em vias de contratar uma consultoria para promover a descarbonização máxima possível do Supremo, o que significa medir o que a gente gasta, reduzir o que for possível e compensar o que não for possível de reduzir. E no âmbito do CNJ, sob a coordenação do ministro Luiz Felipe Salomão e da hoje empossada conselheira Renata Gil, também um grande programa de conscientização e incentivo à doação de órgãos mediante a gravação da autorização em um aplicativo, o que acho que vai aumentar imensamente a oferta de órgãos no Brasil, que também considero muito importante. E, por fim, presidente, falo um minutinho sobre a produtividade do judiciário. Nunca se acessou tanto o judiciário no Brasil. Os dados do relatório de justiça de 2023 indicam que foram propostas mais de 31 milhões de ações, um incremento de 10% em relação ao ano anterior. O judiciário brasileiro lida com 84 milhões de processos. Se nós considerarmos que existem 160 milhões de adultos no Brasil, se a estatística fosse uma ciência simples, nós poderíamos dizer que 1 em cada 2 pessoas está litigando perante o judiciário no Brasil, o que exige, por evidente, uma imensa estrutura e uma enorme quantidade de recursos humanos. Apesar dessa alta demanda, a produtividade do judiciário aumentou em 10%. A Justiça do Brasil soluciona uma média de 79 mil processos por dia. E por magistrado,
são baixados cerca de 1.787 processos. Muitas vezes as pessoas focam apenas nos custos, sem se darem conta do imenso serviço que o Judiciário presta ao Brasil, em mais de 18 mil juízes, presidente. Tirando a Amazônia, onde a presença das Forças Armadas é vital, o Judiciário é a instituição de maior capilaridade no Brasil. Existe poder judiciário em todos os 5.600 municípios brasileiros. Há um custo que não é barato, de 116 bilhões de reais, que nós, todavia, procuramos otimizar, prestando o melhor serviço possível. Nós temos, como disse, 18 mil juízes, 272 mil servidores e 145 mil colaboradores. E quase metade das ações que tramitam no Brasil tramitam em gratuidade de justiça. E o Judiciário arrecada cerca de 70% do que custa. E também esse é um dado que vale a pena registrar. E por fim, e terminando, felizmente, presidente Pacheco, presidente Lula, presidente Marcos Pereira, senhor Procurador-Geral da República, senhor presidente da Ordem dos Advogados, felizmente eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o Judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. De modo que é uma bênção nós podermos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. Crescimento, educação, proteção ambiental e todos os outros valores que estão na Constituição e que nos unem a todos. De modo que, agradecendo muito especialmente a presença simbólica e muito representativa do presidente da República, do presidente do Senado, do Procurador-Geral da República e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eu declaro aberto o ano judiciário de 2024. E agora convido para fazer uso da palavra acho que foi o presidente Lula que comentou outro dia, presidir significa cumprir ordens do cerimonial. Portanto, na ordem determinada pelo cerimonial, convido para fazer uso da palavra Sua Excelência, o Dr. José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.